Fala pessoal, eu sou Verônica Velasco e está começando mais um Impacto Podcast e hoje nós estamos aqui com o pastor Cristiano. O pastor Cristiano, gente, ele é o marido da minha irmã que já veio aqui, o vídeo está aqui no canal, da pastora Marli Velasco. E hoje nós estamos aqui com o pastor Cristiano Fernandes, né? E não precisamos dar o histórico dele, porque quem já assistiu da pastora sabe, né, dos filhos, sabe tudo, então a gente não precisa. Vai tudo na mesma linha. Exatamente. Então, também não vamos falar dos lugares onde eles passaram, porque a pastora já falou, né? Já. Todo mundo já sabe que eles foram para a Bahia, depois foi para o Espírito Santo. Ela já deu o histórico todinho. Já facilitou, né? Já facilitou para você. Ela já amaciou o negócio. Então, o que a gente vai conversar hoje com o pastor Cristiano? Sobre o seu chamado pastoral, se esse chamado começou como pastor ou como missionário, porque eu sei que você, bastante tempo, foi missionário. Missionário. É isso? Já abriu vários templos, igrejas, ou templos, eu não sei, congregações, eu não sei. Comprei terrenos, construí templos. Bom, meu chamado começou de 16 para 17 anos. Isso aconteceu lá em Governador Valadares, quando a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou, que não era conhecida como Igreja do Evangelho Quadrangular, mas como Cruzada Nacional de Evangelização. E ela se instalou no antigo campo de aviação, lá em Governador Valadares, e eu tinha uns amigos, né? E um desses, meu amigo, esteve lá, né? Ele conhecia e disse, chegou um circo lá, está instalado lá no campo de aviação. Eu falei, circo? Que bacana, nós gostávamos de circo. Aí ele disse, vamos lá, tudo bem. Mas, pastor, ele só fez o convite e passou 2 semanas. E na hora eu falei, e aí o circo? Ele disse, rapaz, não é circo não, é um negócio de crente. Um negócio de crente. Eu cheguei lá, que um missionário chamado Edwin Snick, e esse Edwin Snick, ele está orando, né? Expulsando demônios, curando os doentes. É uma coisa de louco. Eu falei, mas vem cá, vamos falar do que interessa. E as garotinhas? Tem meninas? Tem muitas meninas. Eu falei, então eu vou. Aí marcamos para ir na sexta-feira, e geralmente sexta-feira era trabalho de cura, divina libertação. Aí nós fomos na sexta-feira, mas eu fui interessado em ver as meninas, né, porque havia muitos jovens. E chegando lá, eu fiquei vendo, né, o missionário com uma bata preta, calça preta. Eu falei, que coisa estranha isso. E achei interessante a maneira que ele estava conduzindo. O trabalho missionário, geralmente, eles cantavam uns hinos que a gente já ouvia na Igreja Católica, que era queremos Deus, que é o nosso Rei, queremos Deus, que é o nosso Pai. E eu achei aquilo interessante. E ele dizia que era um trabalho de crente, no entanto, os hinos que estavam ouvindo cantavam na Igreja Católica. Aí me interessei, esqueci as meninas e fiquei ouvindo. E quando ele começou a pregar, ele não usava a Bíblia, né? Os missionários que ele teve não usavam a Bíblia. E eu achei tão importante a maneira que ele pregava, né? A colocação da palavra de Deus, eu me interessei. E aí, conforme ele foi pregando, e chegou o momento da oração da fé, eu fiquei encantado, né, com o que eu estava vendo. Achei tão maravilhoso. Aí meu amigo falou assim, vamos lá fora. Né? Lá fora, que estava fora. Eu falei, não, eu quero ficar aqui. Me interessei tanto que, a partir daquele momento, eu falei, eu quero isso para mim. Aí começou, né, o trabalho. Eu já não perdia mais nenhum culto. Então tinha na tenda, era de manhã, à tarde e à noite. Como eu trabalhava durante o dia, né, eu ia à noite, mas ficava ali atento, vendo tudo aquilo que acontecia. Então, esse foi o início do meu chamado. Sim. Aí depois disso, como foi? Aí você se converteu, né? Aí começou indo. Bom, eu nem sabia que você gosta de se converter. Aí, porque demorou muito para ele
começar a falar em salvação, né, em aceitar Jesus. E só fazer o trabalho missionário. Eu via as pessoas oprimidas, eu achava aquilo estranho, né? Demônios se manifestando, falando. E com o passar do tempo, ele falou, olha, nós vamos ter o batismo nas águas. O que é isso? Batismo nas águas. Aí começou a pegar o nome do pessoal. Eu dei o meu nome sem saber, né, o que era realmente batismo. Aí marcamos um dia, fomos para o Rio, uma multidão. Eu creio que naquele dia batizou mais ou menos umas 300 pessoas. Aí eu estava no meio. E quando, após o batismo, eu fui entender, né? E me interessei, eu queria estar ali. Aí passou a criar-se os grupos de jovens. Aí, como o missionário viu o meu interesse, que eu estava ali colado com ele, né? Eu não perdia nenhum culto e eu queria estar sempre perto do missionário. Porque veja como as coisas de Deus, elas são maravilhosas. Eu queria colar no missionário, né? Porque eu me interessei e queria saber. E aí ele viu que eu estava interessado, me colocou para liderar os jogos sem saber de nada. Liderar o quê? Fazer o quê? Eu não sabia pregar, né? Eu só falava para os jovens que vamos evangelizar. Mas evangelizar como? A gente saía para a rua cantando, né? Cantando os corinhos. E aí chegou um determinado momento que eu já estava sentindo falta de conhecimento. Eu queria conhecer a palavra. Conforme ele pregava, teve uma vez que ele trouxe uma mensagem de Sansão e Dalila, que eu chorei o tempo todo. Achei aquele tão maravilhoso. Eu acho que foi naquele dia que realmente a palavra entrou no meu coração. Eu falei, vou começar a pregar. E teve um trabalho dos jovens à tarde. E aí nós fomos fazer esse trabalho. E esse meu amigo, também, ele se converteu. E ele tomava frente, né? Ele nós chamávamos ele de riquinho na época, porque o pai dele era ferroviário, e quem era ferroviário, trabalhava na Vale do Rio Doce antigamente, lá em Valadares, eram os ricos. Então, quando ele ia comprar uma roupa, a melhor loja que havia lá em Valadares era Minas Elegantes. Então ele ia lá, comprava, quando chegava no outro dia, ele vinha, adivinha onde eu comprei, eu já sabia. Minas Elegantes. E aí ele falou, olha, esse trabalho à tarde, hoje nós temos um pregador novo. Eu falei, maravilha. E eu falei com ele, vem cá, eu estou liderando o jovem, por que você não falou comigo desse pregador? Eu falei, não, surpresa. Aí tinha esse período, a gente sempre fala do louvor, sempre com a primeira parte. Mas a gente não tinha esse negócio de primeira parte. A gente, uma pessoa iniciava e depois passava para o pregador. Aí ele iniciou, deu oportunidade, né, todo mundo, e chegou a hora da mensagem, bom, o pregador hoje é o Cris. Eu falei, Cris. Ei, o Cris sou eu. Eles me chamavam de Cris, o Cris sou eu. Eu falei, pois é você que vai pregar. Sua misericórdia de Deus, a perna tremeu, a garganta secou. Olha, eu falei, rapaz, você tá de brincadeira? Não. Aí me entregou a Bíblia, não tem jeito. Aí eu me lembro que, como 2 semanas antes, o pastor pregou sobre os cegos de Jericó. Eu falei, vou nesse aqui. Aí li, né, e comecei a falar. O importante, veja bem, naquele dia, naquela tarde de domingo, eu levei uns 30 minutos pregando. E quando terminou, né, não estava somente os jovens, mas tinha adultos, homens e mulheres. E as pessoas vinham, né, me pedir oração. Já me chamando de missionário. Missionário. Eu falei, gente, eu não sou missionário, não. Missionário é Eduíno Snick, né? Aí o missionário Eduíno Snick saiu, aí veio o missionário Pedro Alves. Aí com isso eu colhei mais ainda. Né? Inclusive, quando eu vim para cá, para Campos em 85, ele era superintendente aqui. Aí foi... Mas tudo iniciou assim. É uma coisa que começou como brincadeira, né? Foi lá para ver as meninas e aí acabou encontrei a Cristo. Mas aí o missionário começou meio que sem querer, né? Isso. O chamado de missionário começou aí. Começou aí, né? Numa tarde de domingo. E aí eu falei, bom, já... E aí, mais tarde,
né, realmente o missionário confirmou. Tá. Agora nós temos um missionário cristiano. Aí para mim sou como diz, saí por abraço, corri por abraço, porque era aquilo que eu queria. Uhum. Mas também, até hoje, né, a Uhum. caminhada não é fácil. Mas iniciou aí, né, e engraçado é que aquilo que eu abracei e aceitei está até hoje. O meu chamado realmente foi chamado missionário. E mais tarde eu vim entender, né, a diferença de pastor e missionário. Existe o pastor, aquele pastorear mesmo, e pastor missionário. Uhum. O pastor é aquele que ele chega no lugar e fica ali o resto da vida. E o pastor missionário não. Ele chega, ele abre a obra, né, junta as ovelhas, compra terreno e constrói a igreja e passa para outro e vai. Sim. Dá continuidade, né, Uhum. à obra. Uhum. Mas aí foi missionário. Aí ficou muito tempo sendo só missionário ou logo depois foi? O importante é que depois desse período de missionário, que a obra só estava sendo feita de cura divina, teve um pastor que foi para auxiliar, o pastor Pedro Alves, e aí ele implantou a escola bíblica dominical. Aí foi uma maravilha. Que agora eu via, né, de perto ali, via e ouvia, né? Via o pastor ensinando e ouvia. Aí eu me interessei mais ainda, agora eu fui a fundo, né, tendo o conhecimento da palavra de Deus. Aí fui em período de 71, né, logo ao término da Copa 71, aí eu fui para o Rio de Janeiro, saí de Valadares, fui para o Rio de Janeiro. E foi uma preocupação da turma, né? O Rio de Janeiro é a cidade da perdição. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai desviar. E os jovens foram me levar na rodoviária, todo mundo chorando, né? O missionário não queria que eu viesse, mas minha mãe estava no Rio. Sim. E eu falei, bom, eu vou para o Rio. E eu queria ir para o Rio de Janeiro. Aí fui para o Rio de Janeiro, minha mãe morava em Bangu, e lá em Bangu tem a igreja do Evangelho Quadrangular, na Praça Guilherme da Silveira. Aí eu fui para a igreja, cheguei lá na igreja, conheci o pastor Francisco Suete, já falecido, o pai, o filho também, Francisco Suete, o filho morreu também, já é falecido. E eu passei, como eu já vinha de lá como missionário, né, mas ainda não era conhecido, levei uns 3 meses ali, até que eu cheguei ao Francisco Suete, pai. Falei com ele que eu era de Valadares e tal, que eu pregava, eu tomava conta dos jovens. Aí ele passou a me dar oportunidade. E ali passei a ser presidente dos jovens, agora já com conhecimento a mais. E fomos fazendo a obra e não havia o interesse também, o pastor, de me levar a ser obreiro credenciado, porque ele queria que eu ficasse ali auxiliando. Sim. Se ele me levasse ao obreiro credenciado, mais tarde eu poderia sair para o ministério, né? E ele queria contar comigo esse tempo, porque eu fazia um bom movimento. Para ele, aquele trabalho que eu fazia era muito importante, porque além de atrair os jovens, eu vim com aquilo que eu aprendi lá com o missionário, tanto o missionário do Inesnik, como o missionário Pedro Alves, de cura divina. Eu me expressava bem, né, e eu orava, fazia um trabalho missionário mesmo. Lá na igreja de Bangu, não tinha esse trabalho de cura divina, libertação. E quando eu comecei a fazer que demônio começou a cair, então o pessoal falou, opa, isso aqui é diferente. E aí, não demorou muito, o pastor faleceu, Francisco Suete pai, e o filho dele assumiu a igreja, e não era do pai, quem assumiu a igreja do pai foi Joel Suete. E o Francisco assumiu a igreja, né, da pastora Maria, a mãe que morreu logo em seguida. E aí eu fui auxiliar. Ele não entendia de nada, ele era roqueiro. Mas como a mãe morreu, jogaram ele, né, como pastor. Acontecia isso, infelizmente, né? Porque o pai morreu, a mãe morreu, então toma conta da igreja. Então ele, como ele me conhecia, né, auxiliando o pai dele, em Guilherme de Silveira, em Bangu, ele me levou para auxiliar. Então dali, com o passar do tempo, fiquei com ele 2 anos,
E aí veio o momento de fazer o curso para ser obreiro credenciado. E aí eu fiz o curso em 79, faz tempo. Em 79, eu fiz o curso de obreiro credenciado. Naquele tempo era 2 anos como obreiro credenciado e 4 anos como aspirante ao ministério. Hoje mudou, são 4 anos como obreiro credenciado e 2 anos como aspirante. E aí, nesse período, eu fiquei os 4 anos como obreiro credenciado e mais um ano, porque outro problema, ele não queria me perder, né? E aí, não, de maneira nenhuma, ele queria me levar a aspirante. Sim. E eu falei, meu Deus, eu tenho que sair disso aqui, né? E eu querendo, porque eu queria abrir obras, né? Ele não abria obra. E o abrir obras estava no meu sangue. A vontade de viajar. Aí até que um dia eu falei com ele, olha, eu preciso que você me leve ao aspirantado. Ele disse, mas não tem como. Joel não vai permitir, Joel era o superintendente, né? Eu falei, então deixa comigo. Eu cheguei perto do Joel, conversei com o Joel de maneira nenhuma, Cristiano. Tranquilo, né? A próxima convenção eu vou te levar. Aí isso aconteceu. Né? E aí fiquei esse período de 4 anos como aspirante ao ministério. Depois desse período de 4 anos no ministério, em 85, bom, eu estava lá no Rio de Janeiro, em Sepitiba, havia comprado terreno, né? Nós já estávamos construindo, começando a construir no terreno. Aí, quando eu fiquei sabendo que aqui em Campos, né? Aliás, eu já tinha passado aqui em Campos, em 81 para 82, o Francisco Suete veio para cá. E aí ele me convidou para vir com ele. Nós ficamos aqui de 81 até o final de 82. Em 82 eu retornei para o Rio de Janeiro, aí fui abrir obra. Também já saí do pastor, né? Era aspirante ao ministério. Eu fui abrir obras, comecei, né? Abrindo, comprando terreno, construindo igrejas. Até que em 85, no janeiro de 85, eu vim fazer uma visita aqui a Campos. E como cheguei, já estava aqui o Pedro Alves, eu fui na igreja sede e falei, rapaz, que prazer. Onde você está? Eu falei, estou no Rio de Janeiro, né, com uma igreja em Sepitiba. Aí ele disse, não, vem para cá, tem uma igreja para você aqui. Eu falei, tem. E qual a igreja? Ele falou, Penha. Eu conheço o bairro da Penha. Tem um amigo meu lá, que preguei várias vezes nessa igreja, pastor Milton Medeiros. Depois, mas o Milton foi embora. E a igreja está sem pastor. Na realidade, não estava sem pastor, né? Estava o Milton, o popular Milton, que estava pastoreando. Eu falei, tudo bem. Aí, aquela semana mesmo, eu vim aqui, a chave da igreja estava com a falecida irmã Isaura. Eu fui na casa da irmã Isaura, eu peguei a chave, abri, né? E foi um problema porque o pastor Milton, né? Ele disse, o pastor aqui sou eu. Eu falei, mas o superintendente me enviou para cá. Ele falou, bom, vamos ver então, em março, quem é que vai voltar com o pastor. Aqui. Então, foi bom que fui para a convenção de 85, em março. Lá já fui consagrado a ministro, né, do Evangelho. Aí eu voltei, não somente com a credencial de ministro, mas também, né, com a nomeação do Conselho Nacional para pastorear a Penha. Aí foi um período muito importante. Esse aspirante a ministro é acima do pastor? Quer dizer, o obreiro credenciado, o aspirante é acima do obreiro credenciado, e o ministro, se você quiser chamar de pastor, ministro é o máximo. Mas aqueles que querem chamar, não de pastor, reverendo. Entendi. Então, é reverendo, mas só que eu não me apegar muito a isso. O importante é ser pastor. Mas se quiser falar bonito, não, reverendo, né? Então, você passa a ser reverendo. Reverendo, porque aí é o ministro. É o ministro. Tá, entendi. Você disse que começou como missionário, né? Teve esse chamado forte, até porque você viu outros missionários, né? E se convertendo, acho que automaticamente, né?
você teve essa identidade com outros missionários e teve esse chamado para ser missionário. Voltando para lá, não tinha assim, esse contato. Pela primeira vez que eu ouvi falar, né, e ver, né, eu vi, né, e ouvi falar missionário, que era justamente o Sneak, né? Depois do Sneak veio o missionário Pedro. Não se falava pastor, né? Ah, tá. Naquela época não falava pastor tal, era Né? só missionário. E tem outra coisa, não usava Bíblia. Ah, tá. Porque o missionário era para juntar o povão, né? E aí ele ficava naquelas. E antigamente ser crente era uma coisa, né? Era uma rejeição. Ah, tá. Entendeu? E as pessoas, se você fosse fazer um trabalho pastoral, né? Você não juntava o povo. E justamente por isso que vinha a bata, né? A bata preta, que parecia um padre, né? Aí, e justamente vinham os hinos, né? Dai-nos a fé, ó Cristo. Que cantava na católica para poder juntar o povo. Senão o povo não ia se cantasse outra. Não, de maneira nenhuma. E outra coisa muito importante desse trabalho missionário, que não se faz hoje, é que a gente, antes de comprar o terreno, a gente via o terreno com mato, capinava o terreno, e ali você montava o campo da bênção, né? A gente conseguia na serraria aqueles pedaços de tábua, né? E hoje a gente chama isso de escória de obras, né? Que é o eucalipto. A gente fincava aquilo no chão e pregava as tábuas, não tinha encosto. Então ficava aquele porção de pedacinho e ali você construía, né, uma espécie de um palco, mais ou menos de uns 70 centímetros, você ficava um pouco mais alto, e colocava uma cruz lá em cima. Então todo mundo, a visão era realmente de um trabalho, né, assim, católico ou pelo menos diferente. Sim. Né? Aí chegava ali o missionário. Eu me lembro quando eu pedi a costureira para fazer a minha bata, né? Calça preta, bata preta, e a gente ainda usava, né? A gente acha que chama de clérgo, né? Branquinho Aquela aqui. coisinha branquinha. Isso. Aí, quando você subia no palco, todo mundo olhava. As pessoas vinham e pegavam a mão da gente e beijava. Igual como eles fazem com o padre, né? Aí, aquela coisa, então, para mim, aquilo era a glória, sabe? Tão importante. Aí, entendeu? Eu me encaixei certinho com aquilo ali. Aí você juntava o povo, né? E aos poucos você ia falando da palavra de Deus, né? Você já tinha mais ou menos, você estudava a Bíblia, né? E ali você adquiriu o conhecimento, só que você ia colocando aos poucos, para eles não desconfiarem que aquele trabalho era de igreja evangélica. De igreja evangélica. Mas depois, quando eles descobriam, eles já estavam... não saiu. Tá. Porque já havia amizade, né, com um missionário, né? O missionário era convidado para almoçar na casa de um, na casa do outro. O missionário fazia visita, né? Eu comprei inclusive quando eu vim para aqui, para Campos, em 85, uma tiracola, né? Eu usava aquelas tiracolas, então eu colocava aquilo no ombro e saía. Aí a gente criava uma equipe, né? Aí a gente fazia o trabalho de casa em casa, mas já na casa daqueles que estavam indo. E aí, aos poucos, conforme você ia pregando, eles já iam entendendo e conhecendo a palavra. Aí convocavam, como aconteceu comigo. No dia que o missionário falou em batismo, eu nem sabia o que era, né? Mas fui para lá. Aí cheguei aquela gente vestida de branco, aquela coisa legal. Aí eles já, a mesma coisa, né? Aí eles já não tinham mais como sair. Sim. E eles estavam encantados, né, com aquele movimento. E eles viam os sinais, né? Aquilo é uma coisa tremenda. Cura divina, paralítico andando, cego enxergando, né? O que mais me encantou é que eu vi, né, os demônios se manifestando, e aquilo ali eu via na macumba quando eu ia com a minha mãe, né? Ali via ali os guias se manifestando, e lá eu estava vendo aquilo. Então eu achava aquilo tão maravilhoso, né? E aí, fazendo já o trabalho de missionário, a gente juntava o povo. Com aquele povão ali do campo da bênção, a gente levantava a contribuição, né? E levantava ali o templo. E ia para frente.
E não usava a Bíblia porque era costume ou porque se as pessoas vissem também, eles iriam descobrir que eram evangélicos? É porque as pessoas se descobrissem já era. Mas se eles vissem o missionário com a Bíblia, eles logo iam. Esse aí eu acho que é crente, então É porque a Igreja Católica ela não usava também a Bíblia, né? na época não usava, De né? jeito nenhum. É De mesmo. maneira nenhuma, eles não usavam. Aí, quer dizer, a gente não podia aparecer com Bíblia. Hoje uso, né? Sim, hoje Graças a eles Deus usam. tem a católica carismática que canta os mesmos hinos que a Sim, gente canta. Então, a gente não usava a Bíblia. Agora, quando você comprava ali o terreno, que montava, como era difícil, né? Comprar o material, você montava um pavilhão. sim. O pavilhão era mais fácil, né? Comprava compensado, levantava com telha de eternite e ali você já fazia um trabalho mesmo já de evangélico. Sim. Ele já ensinava as pessoas a orar, a ver batismo com o Espírito Santo. É importante que quando você formava o povo convertido, e eles automaticamente já começavam a evangelizar. Ah, tá. Porque iam famílias, né? Uhum. E de uma família passava a levar os parentes, os amigos. Não precisava o pastor lá em cima do púlpito falar, irmãos, vamos trazer pessoas, vamos De jeito nenhum, evangelizar. não. Isso já era automático, né? O Automático. desejo de trazer outras pessoas já era. Esse trabalho missionário, na época, né, hoje não se faz isso, ele era tão importante que hoje eu imagino que a igreja primitiva era assim, começou assim, né? O povão era uma coisa tão maravilhosa. A gente saía da igreja cantando pela rua, né? Cantando alegre, e aquele movimento, e as pessoas achavam aquele estranho, né? E outra coisa, a igreja do Evangelho Quadrangular, que era a Cruzada Nacional antigamente, a outra coisa que me prendeu é que cantava usando as palmas. Ninguém sabia, a igreja evangélica, Batia palma. ninguém batia palma. Então, a igreja do Evangelho Quadrangular é a pioneira nisso aí. Então, cantava batendo palmas, pandeiro, Sim. né? Alguns que tinham acordeon e ela tocava. A gente saía para a rua batendo pandeiro e cantando, né? Aí, imagina, você numa rua direto, cachorro latindo, você batendo pandeiro. Era uma festa, Meu né? Deus, era uma maravilha, muito gratificante. E hoje, como você falou, que pastor é aquele que fica na igreja local e fica ali, vamos dizer assim, quase que para sempre, né? O missionário Isso. abre. O pastor mesmo, que chama-se pastor de gabinete, Aham. ele não tem visão missionária, ele é para pastorear mesmo. Se é para ele abrir uma obra, ele não consegue. Já o pastor missionário é diferente, ele não consegue ficar, né, Um lugar muito só. tempo de maneira nenhuma. Ele tem o chamado, faz aquele movimento ali, né, e vai embora, vai para abrir obra. Como hoje a gente não tá difícil, né, até você comprar Sim, terreno, no meu caso, no meu ministério, eu sou restaurador de obras caídas. Foi o que a pastora sentada aí falou. Ela também Meu falou Deus. isso. Que vocês sempre vão no lugar, tá lá caído, Caído mesmo. praticamente não existe mais, vocês Nada. vão lá né? Totalmente a igreja totalmente desacreditada, sem nada. Aí a gente chega e aí que vem a vantagem do trabalho missionário. Sim. Porque uma igreja caída para o pastor, que é pastor mesmo, para ele levantar, é difícil. Ele não consegue, não? Não, muito difícil, muito difícil. Principalmente se ele for para uma igreja escandalizada. Aí que a coisa não acontece. Aí já o pastor missionário tem. Né? O que é o pastor missionário? Aquele que faz o trabalho missionário e também doutrinário. Que a doutrina não é nada diverso, né? É doutrinar as pessoas na palavra, levando o conhecimento da palavra. Sim. Que hoje, no meu caso, né? Eu sou pastor missionário, quer dizer, sou mais missionário do que pastor. Né? E então, qual é a vantagem? Não tem vantagem nenhuma sobre o outro. Né? Porque aquele que tem um chamado mesmo para pastorear, ele fica 50 anos no lugar, né? E o povo que ele pega ali, aquele povo, ele não perde. Né?
Ele ganha porque as famílias vão trazendo, mas não por ele mesmo, pelo Sei. pastor mesmo. Ele é só para pastorear. Sei. É totalmente diferente do missionário. O missionário, ele vai e faz aquele movimento, né? Por isso que às vezes aqui na igreja eu falo, gente, eu quero uma coisa diferente, uma Sim. coisa diferente para, né? Porque eu sinto isso dentro de mim, eu não consigo. Quando eu vejo que tá passando tempo com a mesma Do coisa, mesmo jeito, aí eu quero aí o missionário grita, né? Fala mais lá alto. dentro, Meu Deus, precisamos de novidade para o povo. Mas um missionário, com o trabalho dele, ele traz pessoas para a igreja. Né? O pastor, então como que seria então o trabalho de um pastor para ele trazer pessoas? Seria a mesma coisa ou Não, são não. coisas, são trabalhos São diferentes? trabalhos diferentes. Porque o pastor mesmo, chamado pastor de gabinete, Sim. como eu falei, ele consegue manter um povo justamente porque as famílias, né, vão se convertendo e ele consegue segurar aquele povo. Um pastor mesmo, ele dificilmente ele perde um membro, né, porque ele consegue, né, manter ali o trabalho de pastoreio, de ensino. Você vê essas igrejas que têm escola bíblica, né, dominical, em que o povo vão, eles ficam presos à palavra de Deus. E o pastor está ali, a função dele é pastorear, cuidar das ovelhas. Não que o pastor missionário não faz isso, mas a visão missionária é diferente do pastor de igreja. Porque eu acho que o missionário é mais só para trazer as pessoas, né? No caso, só aquele que tem a visão missionária, a função dele é essa mesmo. Ele sai, faz o movimento. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, em março de 85, né, e que eu assumi a igreja como pastor mesmo, a igreja estava estacionada. Né? Inclusive a porta fechada, não tinha, conforme eu falei, pastor, ele tinha ido embora. E como eu iria ter povo, não tinha. Aí eu comecei, né? Eu me lembro que eu consegui comprar um Chevette todo enferrujado, né? Todo enferrujado, e aí eu coloquei um alto-falante, né? E saí aqui pelos bairros, Sim. né? Ali no TUF, anunciando o trabalho. Consegui um caminhão, a gente ia aqui para a Cidade de Deus, colocava o caminhão ali, colocava o alto-falante e fazia o trabalho missionário. E aí as pessoas ficaram, o que é isso? O que está acontecendo? Né? E alguns pastores que já viam aqui da Quadrangular falaram assim, esse camarada veio para cá para bagunçar a igreja, né? E tal, e no entanto não era. Graças a Deus foi isso que fez com que a igreja, né, voltasse, pelo contrário, voltar não. A igreja deu um salto realmente, foi justamente pelo fato de eu ter o chamado missionário. E hoje você gosta de ser chamado de pastor missionário? Não faz diferença. Mas você se sente um pastor missionário ou hoje você se sente Não, o quê? me sinto pastor missionário. Pastor missionário. Pastor missionário. Com 20 anos, como lá atrás, que começou lá no Como comecei, isso está no sangue, está no sangue, né? E você vê que, voltando a falar, quando nós chegamos aqui, aí assumimos aqui a igreja, fizemos trabalho missionário, ajudamos o povão, aí fui abrir obra de comprar terreno, abri obra em Poço Gordo, em Poço Gordo também nós chegamos lá, com trabalho missionário, juntamos um povão no Poço Gordo, né? Compramos terreno. Outra coisa que o missionário gosta muito é de rádio. Assim que eu cheguei aqui, né, porque ia vir de outros lugares com programa de rádio, eu coloquei o programa de rádio, né, e nós ficamos aqui mais ou menos 8 anos no rádio, com líder de audiência. Graças a Deus nós tínhamos o programa de rádio, e com esse programa, né, a gente já marcava o lugar. Olha, vamos estar com um culto ar livre em tal lugar. Aí aqueles que ouviam, né, já ficavam esperando. Quando a gente chegava naquele lugar, já estava com um povão esperando. Uns queriam conhecer, né, o pastor que ouvia no rádio, e outros estavam lá justamente para receber a oração da fé. Aí nós compramos terreno em Poço Gordo, né, e aí compramos, eu me lembro que nós deixamos aqui na Cidade de Luz praticamente um terreno comprado, e foi quando eu voltei para o Rio, coloquei o seu irmão, né, o pastor João, lá, e nós voltamos para o Rio,
E aí, lá, os que ficaram não conseguiram comprar o terreno. Uhum. No meu retorno para cá, comprei mais terreno. Então, vários lugares daqui que nós temos terreno e igreja construída, né, foi justamente fruto do trabalho missionário. Sim. E como eu já era ministro, né, então pastor missionário. Uhum. E outra coisa muito importante da visão missionária é fazer discípulo. Sim. Você vê que a maioria dos pastores novos aqui hoje, de Campos, são meus filhos na fé. Eles falam. Isso é gratificante, Uhum. muito importante. Você vê, hoje eu me alegro, né, de ter a maioria desses que eram os jovens, né, Sim, adolescentes e jovens, hoje estão casados, né, e pastores. Aqueles que não são pastores são pessoas bem-sucedidas na vida, Sim. porque nós tivemos a felicidade, né. Outra coisa muito importante no meu ministério, eu tenho aquela preocupação, desculpa, e vontade de ensinar. E isso é outra coisa que está no meu sangue. Porque eu entendi que depois que passou a ter a escola bíblica dominical, eu passei a ter o conhecimento da palavra e que eu me entreguei mais. Então é muito importante isso. Aí o missionário ele abre e quando junta o povo, ele coloca um pastor ali. Coloca, às vezes ele prepara o pastor ali mesmo. O povo dali que juntou, ele já prepara alguém para ficar ali. Porque está na mesma visão dele. Sim, e outro pode não estar, né? E outra coisa muito importante para você entender a diferença do pastor missionário e do pastor. Se você tira um pastor, vamos dizer assim, tradicional, e para ele assumir uma igreja de um pastor missionário, a obra cai. Uhum. E se você pega um pastor missionário e coloca numa igreja um pastor de gabinete no tradicional, né, esse missionário tem que ter jogo de cintura, porque senão o povo que está ali, naquela igreja do pastor, não aceita o trabalho missionário. Uhum. Então ele tem que ter, né, como diz, 2 pesos e 2 medidas. Pastor, você se vê aposentado? Assim, já fiz a obra, como Paulo falou, acabei a carreira e guardei a fé, agora eu vou descansar, De jeito nenhum. vou viajar para os Estados Unidos. Nem de longe. Nem de longe. Não, Porque está na veia, né? Não consegue parar, né? De jeito nenhum. E isso é o que eu falei para você. O meu sonho é isso. Às vezes, eu termino o culto, vou para casa e fico pensando o que eu vou fazer, aonde vou abrir obra. Quero juntar uma equipe, justamente para fazer isso. Uhum. Eu não consigo, mas nem de longe pensar em, não, acabou, agora vou deixar com o pessoal, vou ficar sombra e água fresca. Não, de maneira nenhuma. Não tem como parar, né? Não tem como. Isso aí está no sangue mesmo. E hoje, né? Você é pastor da Igreja Quadrangular na Penha. Você se vê daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, ninguém sabe, em outro lugar? Ou você acha assim, eu acho que eu vou ficar ali? Olha, vontade... Deus sabe. Na verdade. Deus sabe. Mas vontade de sair não pode. Mas só que agora, né, eu não tenho mais aquela juventude, né? Sim, justamente o tempo e o peso em ficar e fazer o trabalho missionário aqui mesmo onde eu estou. Sim. Expandir, né, mantendo a visão, pastor missionário, mas expandir, como eu falei para você, a gente trazer sempre, está inovando. Exatamente. O culto, né, para não ficar aquele coisa a visão missionária é essa, de culto de igreja, né, aquela coisa ali, entendeu? A mesma coisa, leva a semana, os mesmos hinos. Sim. Então, isso e aquele trabalho maçante, né? Louvor, prega, acabou o curso, vai embora. Isso eu acho que para um missionário deve ser algo assim estressante. É como uma tormenta. Porque o missionário ele quer ver coisas novas, as coisas acontecendo, né? É isso. E outra coisa, não sei se é o problema, mas não deixa de ser. Eu espero muito o retorno daquilo que eu aplico. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu espero que a minha visão missionária, eu quero passar essa visão e que as pessoas reajam. Né?
Como eu estou falando aqui na igreja, nós temos que ter uma boa equipe, né? Eu não tenho uma equipe, nós temos uma equipe. Aí eu espero que essa equipe trabalhe dentro da minha visão de fazer com que a obra se multiplique. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu faço aos domingos, das 8h30 às 9h40, o discipulado. Justamente implantando essa visão. Você vê, do período que nós assumimos a igreja aqui, tem 2 anos e pouco, a diferença da igreja. Sim. De quando nós chegamos aqui agora. Né? Da primeira vez nós deixamos, quando nós saímos daqui, era a melhor igreja do Evangelho Quadrangular, que tinha que nem a sede superava aqui. Em Campos era a melhor. Era a melhor igreja. Né? Mesmo porque nós tínhamos, né, o programa de rádio. E isso ajudava muito quando nós fomos transferidos. Agora nós retornamos, né? Não pegamos a igreja como nós deixamos, claro que não. Mesmo porque, né, os nossos filhos na festa se tornaram pastores, eles foram pastorear e a igreja estava aí. Né? E nós agora reassumimos e graças a Deus está aí. A igreja, ela precisa se atualizar? Ela precisa... Sempre, né? Sempre. Assim, porque tem pastores que acham que não, né? Tá bom. Tem uma coisinha ali, tá bom. Não precisa se modernizar, não precisa se atualizar. Qual é a sua opinião sobre isso? Claro que precisa. Até mesmo a mensagem. Tem mensagens que eu preguei anos atrás, que às vezes eu primeiro a palavra de Deus, eu pergunto, será que essa mensagem salvaria as almas que eu salvei naquele tempo hoje? Eu acredito que não. Porque quase todas as entrevistas que a gente tem aqui, sempre as pessoas falam, a gente vive num mundo que as coisas são muito rápidas, né? E as coisas, elas se modernizam, né? Elas passam muito rápido. Então, as pessoas de hoje são muito diferentes das pessoas vamos dizer, de 2 anos atrás, que não tem tanto tempo. Isso. E você vê que a palavra de Deus ela é atualizada. Sim. Pode passar a geração, mas a palavra é a mesma. Exatamente. Entendeu? Aí entra a parte do dirigente, do pastor. Seja ele o pastor chamado gabinete ou o pastor missionário. Ele tem que acompanhar a evolução, a geração. Eu não posso ser o pregador da geração passada. Né? Que não seja preciso que se levante outro adorador. É outra geração, porque senão... porque um pastor, não importa a idade dele, mas ele tem que ser um pastor de mente aberta. O pastor de mente aberta, ele é igual o vinho. Quanto mais velho, melhor. Exatamente, né? Porque a gente tem pessoas, tem membros de igreja que acham que o pastor bom é o pastor novo, porque ele é moderno e tem a mente aberta. O pastor de mais idade, esse é ruim, esse é muito antigo, isso daí só vai fazer aquelas coisas de antigamente. É verdade. Defende aí. Mas, então, defende a causa aí. Não, de maneira nenhuma. É o que eu falei para você. O pastor ele tem que ter, como a palavra de Deus ela é atualizada, ele tem que estar atualizado também. Né? Ele tem que sentir o momento. O momento, ver até a palavra. Tem que falar assim, não, eu estou falando a palavra de Deus, e ele, não, de maneira nenhuma. O pastor de visão, ele tem que ver, estar a par do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo na igreja. Então ele tem que ter essa visão. Porque senão já era, né? As coisas realmente estão mudando rapidamente. Exatamente. Então, se ele não se atualizar, né, então, você vê que ele fala assim, eu não aceito que aconteça isso na igreja, eu não aceito isso. Gente, é a mesma coisa que fala assim, o fulano, né, vai escandalizar a obra, ou está escandalizando. A obra de Deus não se escandaliza. Né? Deus cuida da obra dele, né, no sentido da colocação espiritual. E cada pastor ele tem que ter a visão e procurar, né, cuidar da obra, que tem que cuidar mesmo, mas a obra não acaba por causa de escândalo. O próprio Jesus disse que o escândalo seria inevitável. Então isso, agora o pastor tem que estar preparado e o povo preparado para qualquer coisa não vier abalar a igreja. Para que se acontecer, a igreja está preparada. Está alicerçada. Passar por aquilo, isso, né? A importância, veja bem, essa é a importância de você manter ali, né, o povo com conhecimento da palavra.
Porque quem tem o conhecimento da palavra e eu o entendimento da palavra, ele não se escandaliza, porque ele sabe que aquilo ali é inevitável. Por isso que é a importância do discipulado, né? Do discipulado. É levar as pessoas a conhecerem a palavra e ficar assim, olha, isso está na Bíblia. Porque tudo que acontece, eu sempre falo, a palavra de Deus está ali. Direto ou indiretamente, somos nós que estamos fazendo com que a palavra aconteça. No certo ou errado, sou eu, você, os demais, e fazemos que a palavra se cumpra. Se eu fizer certo, vai se cumprir. Se eu fizer errado, vai se cumprir. Amém. Aí essa é a importância de ter essa visão. Exatamente. Então vamos ficando por aqui. Pastor Cristiano, muito obrigada pela sua presença. Gostei muito da nossa conversa, né? E deixe suas considerações finais, fala alguma coisa aí para o pessoal que está assistindo. Queridos, é muito importante. A obra de Deus ela é árdua, mas vale a pena. Vale a pena você, principalmente esse trabalho missionário, conforme nós falamos aqui, foi uma parte dos assuntos em pauta. Vale a pena você se entregar, né, à obra de Cristo. Que eu falo que você se converte, né, a Jesus Cristo, você se converte ao ministério de Jesus Cristo. Né? O ministério de Jesus Cristo foi também missionário. Sim. Então você se converte à causa de Cristo, você abraça a causa de Cristo. E eu digo para vocês, vale a pena, né, seguir Jesus, vale a pena servi-lo e adorá-lo cada vez mais. Amém. Então, vocês sigam o Pastor Cristiano em suas redes sociais. O Daniel vai estar colocando aqui as redes sociais também da igreja. Pastor, muito obrigada. Pessoal, sigam também as nossas redes sociais, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e assista também os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um vídeo da esposa do pastor, a pastora Marli Velasco, né? Contando Bênção, né? Isso. Contando outras coisas, um outro lado, né? Do trabalho deles, aonde eles foram, no Espírito Santo, na Bahia. Também tem um vídeo muito bom, bem descontraído. Muito obrigada porque vocês estão aqui assistindo. Valeu e fui.